Bora lá. Bora voltar na live aí. Tinha começado, mas deu uma caída. Vamos, vamos voltar nessa live aí. Pessoalzinho entrando. 2 minutos, hein, galera? 2 minutos já começa a live. Fala, Bill, beleza? Tranquilo? Cavalaro. Da hora. Rapaziada toda aí, legal. Que show. Galera entrando. 1 minuto, hein, rapaziada? 1 minutinho. Vamos começar a livezeira aí. Falar um pouco do futebol. Falar um pouquinho de cada coisa aí. Fala, Igor, Giovanni, rapaziadinha Biel. Ó, Danizoca, namoradex. Salve, Igor, firmeza? Tranquilidade? Boa, Jamil. É nóis, boa noite, pessoal que tá entrando aí. Salve, Davi. Bagunçava lá na Ponte Preta, hein? O pessoal tá entrando, tô conferindo aqui. O pessoal tá acenando, boa noite, pessoal. Fala, Andrei, saudades da Europa, né? Sem vergonha. E aí, Gil? Firmeza, Giovanni Abreu. O pessoalzinho tá entrando. Chique show. Top, top, top. Só esperando meu parça aí, Maurício, chegar na live. Já iremos começar com tudo aí. Opa! Bora lá. Saudade de nós na Pusca, né? Fala, Maurício. Boa noite, Matheus. Tudo Boa bem? noite. Beleza? Chegando ao vivo, primeira live campeã do Matheus aí, para contar a história dele, para falar Primeira um live. pouquinho como é que é ser jogador de futebol na pandemia, em plena Difícil, hein? pandemia, né? Difícil. Matheus, Oi. primeiramente, né, agradecer aí essa live, a oportunidade, a entrevista de hoje, né, que vai falar sobre esporte em tempos de pandemia, e também agradecer a todo mundo que está conectado, ó, desde o Isso teste aí. da live, desde agora também. Valeu a todos, Giovanni, Renata, James, galera conectada aqui, né? Desde o Eu que início, agradeço. o pessoal animado. Verdade. Eu que agradeço a oportunidade de estar fazendo essa primeira live com você, uma live campeã, né? Sim. E é uma honra. Tô um pouco nervoso aí, mas creio que no decorrer já vou ficar mais tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Matheus Brito, mais um jovem, mais um jogador de futebol, né? E aí, Isso. nesse momento de pandemia, um dos desafios também, né, Matheus? Como é que é Muito. ser jogador de futebol nesse momento? Cara, na verdade é difícil, né? Porque, primeiramente, a gente que tá sempre no meio do CT, na concentração, a gente sempre tá num aglomerado, né, de pessoas felizes, a gente sempre tem uma resenha, sempre tá conversando, sempre tá alegre, fazendo brincadeiras. E no meio dessa pandemia, tipo, a gente até que fica um pouco retraído, né? A gente fica mais dentro de casa, cada um longe. É um momento difícil, né, para todas as famílias no mundo inteiro. E tá, tá difícil pra gente, viu? Tá... Não pra gente, como Mas, pra todo mundo, né? Matheus, para a gente começar aqui a entrevista do começo, né? Do início da tua Sim. história, tu sempre sonhou em ser jogador? Como é que era? O Matheus, por exemplo, na infância, tu imaginava isso, essa mudança na tua vida? Olha, na verdade, começando, né? Eu me lembro desde meus 5, 6 anos de idade, meu pai me levava para treinar no SESI. Não sei se você já ouviu falar no SESI. Sim, Tem... sim, sim. Então, aí tinha uma quadra que meu pai me levava sempre para estar treinando. E eu sempre me destacava nos treinos, nos campeonatinhos internos que tinha. Eu sempre era campeão ou ganhava uma medalha de artilheiro. Aí, tipo,
Aí foi meu pai viu que eu tinha um talento natural, pelos treinadores tá sempre me elogiando. E eu me lembro que quando eu fiz 12 para 13 anos, que eu já tinha uma mentalidade de querer algo, de decidir algo para minha vida, foi quando eu conversei com meu pai e falei, pai, eu quero isso para minha vida, eu amo fazer isso, eu sou alegre fazendo isso e vamos lá, se o Senhor me ajudar, eu quero isso para minha vida. Então, desde os meus 12, 13 anos, mais ou menos, eu comecei. Viu, Matheus? E como é que o futebol mudou a tua vida? Porque foi toda uma transformação, né? Desde Não, rotina, totalmente. horário, tempo, é uma outra vida hoje. Não, Como é outra que vida. foi essa mudança? Olha, primeiramente, uma mudança gigantesca na minha vida foi quando eu estava com 17 anos e eu estava prestes a completar 18, tinha terminado o ensino médio. Foi quando eu recebi uma oportunidade de estar indo para a Europa. Foi quando eu fui para a Polônia. E como eu era menor de idade, tinha 17 anos ainda, o meu pai foi comigo. E ele ficou 2 meses comigo. E um dia antes de eu completar 18 anos, ele retornou. Aí foi carreira solo total. Eu em outro país, não sabia falar inglês fluente, não falava polonês. Era outra convivência, outro fuso horário, era difícil. O fuso horário lá são 5 horas a mais. Então, para comunicar com o pessoal daqui, eu ainda namorava. Então, era bem complicado. Esse foi o primeiro baque na minha vida, sabe? Foi que, nossa, mudou totalmente. Tudo, tudo, tudo. Foi onde O início, começou a como é que mudar foi, hein, extremamente. Matheus? O começo dessa Ah, história toda, assim, como foi? Era da, criancinha ainda. quando eu fui para Europa? É, tudo isso. Não, não, antes. Porque assim, Ah, ó, bem tu antes. sonhava com isso, né? É. Não, tipo, a gente sonhava, mas a gente sonhava pé no chão ainda, né? Tipo, a gente imaginava que esse sonho era impossível, né? Tipo, nossa, no Brasil, milhões de jovens querem ser jogador de futebol. De a cada 10, 9 moleque responde. Então é uma coisa, né, difícil. A gente sonha, mas jamais imaginaria que poderia estar acontecendo. Mas foi bem difícil. Quando eu tinha a partir dos meus 12, 13 anos, meu pai sempre me levava para estar fazendo peneiras, testes em grandes clubes. E olha, se fosse para mim ter desistido por nãos, nossa, eu já ia parar no meio do caminho já, que o que eu recebi de não foi 30, 40, 50. E, nossa, se por aí vai. Meu pai sabe de tudo Cara, mesmo, de bacana. estar sempre comigo. É E, difícil. Matheus, conta pra gente como é que foi o apoio da família e dos amigos nesse processo do futebol, porque o futebol ele transforma, né, socialmente a vida de muitas crianças, de muitos jovens no Brasil Verdade. todo, né? Como é que foi para ti a reação da família, dos teus amigos acompanhando isso? Olha, eu acho que é fundamental você ter o apoio da sua família e dos amigos. Eu vou te falar o porquê. Porque no futebol é muito difícil. Você pode estar em um clube, você pode cair, você pode ser reserva, seu psicológico pode estar ruim. Você pode morar em um estado de São Paulo e mudar de país, ou mudar de estado, ou trocar de cidade. E sem o conforto dos seus familiares, dos seus amigos, junto com você, falando, não, Matheus, vamos lá, você vai conseguir, é só um momento, é só uma fase ruim. Tipo, é meio que você não tem força de onde tirar, sabe? E a família, os amigos te dão esse conforto. Então, eles são essenciais. O apoio familiar é como se fosse um berço mesmo, sempre tá ali com você, sabe? Nos momentos ruins e bons também para estar compartilhando a risada, né? Mas Show, é show. E, essencial. Matheus, e o futebol te proporcionou muitas coisas e muitas mudanças já também, né? O que que tu conseguiu conhecer graças ao futebol? O que que a tua vida mudou para melhor, assim, graças ao esporte? Nossa, graças a Deus, com o futebol, o que eu mais conheci, o que eu mais tive assim de privilégio foi trocar de cidade. Conheci muitas cidades do Brasil e fora do Brasil também, que cheguei a conhecer 10, não, 11 países, cheguei a conhecer fora do Brasil. Aprendi a falar inglês, aprendi a falar polonês, experimentar comidas, Nossa, foi uma mudança assim que tipo de conhecimento foi algo extremamente diferente de tudo que eu jamais sonhei. Me deixou muito Certo. maduro. E Acho que de todas aprender essas novas línguas, se viagens que tu adaptar. fez, ó, viu, Matheus? Chegou aqui uma pergunta, ó, qual viagem inesquecível e que lembrança mais importante que você tem Olha, dessas viagens todas? uma lembrança marcante que eu tenho foi a primeira vez que eu fui para a Europa. Eu fiquei 1 ano e 8 meses sem retornar para o Brasil. 1 ano e 8 meses sem retornar. E nesse meio tempo, quando completou 1 ano e uns 2 meses,
graças a Deus, meus pais conseguiram viajar lá para conhecer e tal, e ficar um pouco comigo. Então, foi em março de 2017. E março de 2017 foi bem marcante para mim. Foi quando meus pais puderam conhecer a Europa e puderam me visitar, sabe? Aquilo não tem preço. Deles estar rompendo fronteiras por causa do meu futebol. E eles me viram jogar. Nossa, foi uma coisa extremamente que eu marco até hoje na minha vida. Show. E, Matheus, o que está faltando ainda para tu conseguir realizar todos os sonhos? Enquanto jogador, enquanto jovem mesmo? Tá na listinha lá do Matheus. Sonhos a Olha, conquistar. verdade, ó, eu acredito que para todo jogador de futebol ou um atleta, né, que sonhe ser o melhor, por mais que o futebol é um esporte coletivo, onde a gente sempre tem que estar ajudando um ao outro, um dos meus maiores sonhos é estar jogando em um time grande, tá jogando em um time grande, com uma grande visibilidade, que é o Liverpool. Nossa, é meu sonho desde moleque, tá vestindo a camisa, e a seleção brasileira, obviamente, né? Tá representando a amarelinho, acho que não tem coisa melhor. Mas um dos meus maiores sonhos mesmo é estar conquistando, acho que o troféu de melhor jogador do mundo, né? Eu acho que o sonho tá aí, é de graça, e a gente pode sonhar à vontade. Então é um dos meus maiores sonhos que eu coloco como meta ainda na minha vida. Massa, deixa eu agradecer aqui. Antes da próxima pergunta, eu vou agradecer a audiência aqui de cada um. Ó. Marcelo Nunes, grande jornalista esportivo lá de Itajaí, foi meu colega na Univale. Valeu, Marcelo, pela audiência aí, Legal. viu? A Inês também, Sônia, obrigado. Humberto, quem mais está aqui? Valeu, pessoal, Humberto. tá acompanhando a Muita live gente aqui, aí. viu, acompanhando. E bastante. Guilherme, Lucão, Gui, valeu, Cauã. Tem muita gente aqui desde o início, né? Acompanhando Pessoal, o tá. Matheus. Salve, Igor. Legal, o pessoal tá acompanhando. Bacana. Jair, obrigado. Joaquim também, Santini, Rosa, Heitor, enfim, tem muita gente. Matheus, mas Legal. conta aqui pra gente como é que tem sido compartilhar o teu dia a dia nas redes sociais. Olha, cara, um pouco antes, quando eu comecei a abrir o Instagram, o Facebook, eu era um pouco retraído, sabe? Eu não gostava muito de estar postando, de estar compartilhando meu dia a dia. Eu era um pouco retraído à postagem, sabe? E depois que eu comecei a postar, tipo, mostrar a minha vida no futebol com o pessoal, eu vi que teve uma crescente. Eu vi que o pessoal gostava de estar sabendo um pouco da minha área de futebol, da minha carreira, para onde eu vou, como que eu treino, se eu faço alguma dieta, alguma coisa. Isso auxiliou a criar um laço, sabe? Isso foi uma coisa que antes eu era meio retraído de estar fazendo e eu vi que dá certo. Foi um laço legal que eu fiz com o pessoal. Viu? E como é que tem sido a tua rotina nesse momento de pandemia? Porque muita coisa tá limitada, né? Em treinamento, Sim. em evento, por exemplo. Como é que tem sido para ti, assim, de abril para cá, a tua Olha, tá rotina? sendo, tá sendo bem, bem difícil mesmo. Até porque a gente tá em casa, né? A gente tenta comer, mas às vezes a gente dá uma beliscada ali no chocolate, belisca um Isso biscoitinho interfere ali. também, né? A dieta de um Então, atleta fica meio isso, vulnerável nesse momento. isso, a gente fica vulnerável, a gente tá dentro de casa, tem irmãos mais novos, então sempre tá tendo algo ali para comer. E, e manter treino, né? Eu sempre tô treinando diariamente, é uma meta que eu tenho no dia, pelo menos treinar uma vez. Logicamente não é que nem nos clubes, né? A gente não tem aquela rotina, não é regrado, mas eu tento estar sempre de bem com a forma física. É difícil, mas a gente tenta. Obrigado, Júlio. Obrigado, Vivian, Alex, Fernanda. Quem mais? César, Igor, Olavo. Valeu pela audiência aí de todo mundo. E a galera está interagindo. Quem tiver pergunta, pode mandar para o Matheus, que dá tempo ainda. Pode fazer Matheus, mais pergunta aí, uma pergunta rapaziada. aqui. Isso. E no Brasil, hein? Que lugares que tu teve a oportunidade de conhecer com o futebol? Tá, vamos lá. Já fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu fiquei 2 meses morando lá, fiquei no Flamengo. Isso eu tinha por volta de 14, 15 anos. Conheci Santos também, a cidade de Santos. Fiquei 3 meses lá. A grande São Paulo, é o Vale do Paraíba, onde eu moro. Já cheguei pro Laranja Mecânica em Arapongas, no Paraná. Já cheguei a conhecer também a cidade. Curitiba, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro.
Goiás Certo. também, Goiás, Vila Nova, Aparecidense, bastante cidade. São José, Bastante, bastante. tem uma Valeu. pergunta. Inclusive aqui, ó, tem uma pergunta. No tempo de São José, qual foi o jogo que marcou você? Obrigado pela pergunta. Valeu, Jefferson, obrigado. Esse aí foi Valeu. um dos parceiros de clube que eu tive no São José Esporte Clube na base, do Sub-17. Ó, um jogo que me marcou foi contra. Na verdade, tem dois jogos que eu sempre me recordo, assim. Foi quando eu fiz um jogo contra o Corinthians, quando eu fiz jogo contra o Corinthians pela base. E eu tava ganhando a confiança do grupo ainda, tal. E tava tendo minhas oportunidades de ser titular, e aquele jogo eu fui. E teve um pênalti no jogo, e o rapaz, o meu parceiro Breno, tem um abraço pro Breno, ele sofreu o pênalti e me deu a bola. Então, tipo, ali eu vi que eu ganhei realmente o meu espaço no grupo, e o grupo me deu a responsabilidade. E graças a Deus eu converti, fiz um gol contra o Corinthians. Então foi um momento que me marcou pelo pessoal tá vendo o meu trabalho dia a dia e ter dado a bola para mim. E o outro foi que tem um grande clássico na cidade de São José, é o Atleta Cidadão, que eu entrei na reserva e empatei o jogo. Foi um jogo bem difícil. Para quem é de São José, sabe que é um clássico aqui. Matheus, estão chegando mais perguntas aqui para ti, viu? A galera começou a interagir mais, a participar mais agora. Chegou a seguinte pergunta, ó. Como está sendo receber tantas sondagens, né? E convites também de clubes da Série B e até mesmo da Série A? Disputado, tá, o menino? Olha, Conta aí por pra gente. enquanto. Então, sempre estou conversando com o meu empresário, né? Ele tá resolvendo as coisas para mim aí extra-campo, e tá me dizendo que tá bem competitivo em relação a. Eu, por enquanto, estou desempregado, mas está bem difícil. Mas se tiver algum clube aí, vamos falar. Ó, fica a dica aí. O Jean Fica a Felipe dica. pergunta o seguinte: tem alguma amizade que você fez no futebol que quer levar para a vida? Tem. Tenho Boas muitas lembranças amizades. do futebol agora. Nossa, eu tenho muitas amizades. Na primeira vez que eu fui para a Europa, eu fiz amizade com. Eu conheci um brasileiro, ele tá até lá na Polônia ainda. Ele é do. Ele é de Minas Gerais, o Ítalo. Fiz uma amizade com ele lá, a gente se encontrou, a gente tava. Ele também não sabia falar nada, eu também não sabia falar nada. E foi que a gente começou lá, ele se dava. Era um pouco difícil. Foi uma amizade que eu fiz com o futebol, que eu fiz com ele, conheci ele em 2016. E até hoje a gente conversa, a gente se dá muito super bem. E é uma amizade que realmente o futebol nos encontrou, porque ele é de Minas, eu sou de São Paulo, e até hoje a gente tem um laço aí. Show. Nosso entrevistado aí dessa sexta-feira, Matheus Brito, jogador de futebol. E mais uma pergunta aqui, Matheus, como é que tu foi recebido nesses vários lugares que tu morou, né? Que tu viveu também? Como é que foi Sim. a recepção, né? Como é que as amizades também, como é que ocorreram isso tudo? Foi, nossa, foi extremamente. Em todos os lugares que eu fui, eu tive o privilégio do pessoal ser sempre gente boa, né? Sempre. Não sei se é porque eu era o de fora, né? Eu era o brasileiro, eu era o estrangeiro, eu era o bom de bola, ou era algo do tipo. O pessoal sempre me tratou super bem. Sempre me colocava não em pedestal, mas sempre olhava para mim com um olhar tipo, nossa, eu tenho que ajudar ele nessa coisa, eu quero ser o amigo dele. E até hoje eu fiz umas amizades muito grandes com o pessoal de Jari. Foi meu segundo clube na Polônia. E eu fiz uma amizade com o pessoal extracampo. E até hoje eu converso com o pessoal conversa comigo. Foi uma coisa que não imaginei. Na verdade, até um entrou agora, o Camil Nitka Camil, ele entrou aí. Este colégio Sotã. Mais pergunta também aqui, ó. O pessoal quer saber como é que está sendo o teu dia a dia, né? Comentou aí um pouco, mas o que que tu tem Sim. planejado, né? Como é que tu tem pensado a tua carreira nesse momento? Olha, o dia a dia é como eu falei, né? O dia a dia meu é um pouco complicado, né? Ter irmãos mais novos, a gente não pode ficar beliscando um docinho aqui, um docinho ali. Tem que estar comendo regrado, tranquilo. Mas é treinamento. Todo dia eu treino, todo dia eu tô. Tem que estar de bem com a minha forma física, né? O Ian perguntou qual foi o teu melhor momento na carreira até agora.
O melhor momento. O melhor momento na minha carreira até agora. Vou falar de um momento emocionante para mim. O momento que me emocionou foi quando eu estava na Polônia. Tinha chegado no Jari. É um clube grande lá da Polônia. Já chegou a jogar a segunda divisão. Foi quando a gente estava num jogo véspera de se a gente ganhasse, seria campeão. E a gente ganhou esse jogo. Até mandar um abraço pro Insta, ele tá acompanhando a live também, ele fez o gol. E a torcida abraçou a gente, colocou a gente em pedestal, ergueram a gente. Então foi uma coisa que, aquele momento, eu vi que futebol transmite tantas emoções que é só você tá praticando mesmo para estar se emocionando com a alegria que é essa profissão. Tem mais pergunta aqui para o Matheus. Como é que o futsal, Matheus, ele te ajudou com os dribles? Como é que Fala, foi? Igor, meu parceiro. Então, Obrigado, Igor. Participando aqui, interagindo da live. verdade, isso mesmo. Então, o futsal, como eu disse, eu pratico desde os meus 5 anos de idade e fui parar ele lá pelos 15, 16. Então, eu tive quase 10 anos treinando no futsal. E no futsal, meio que você aprende, né? Dribles rápidos, jogar rápido. E me ajudou muito, porque eu tinha inspirações como o Falcão, como outros jogadores, Ronaldinho Gaúcho, que vieram do futsal pro futebol. E fortaleceu muito isso. Foi uma coisa que o futsal me deu. Eu agradeço Pergunta muito. do César Rezende aqui também que chegou. Como é que você se vê daqui a 5 anos, hein, Matheus? Pensando no futuro, planejando o teu Vamos lá. futuro. Valeu, César. Obrigado. Um abraço para você. Então, eu sou um moleque, sou simples, mas como eu disse já, pensar é de graça, né? Então nossa, sonho alto, me ponho lá nas nuvens mesmo, porque eu acho que sonhar não tem preço. Imagino estar jogando em um grande clube do Brasil, tá vestindo a amarelinha e tá podendo jogar uma Copa do Mundo. Eu acho que eu me vejo assim. Matheus, e qual cidade que está na tua mente, que está no teu projeto conhecer? Se fosse para escolher, em Uma breve, cidade passando a pandemia, qual cidade que tu gostaria de conhecer? do Brasil, fora, Fora, pode ser fora também. fora. Eu acho que Calábria, na Itália. Eu sou descendente de italiano e eu acho que seria para lá, conhecer onde o meu pessoal nasceu lá, de gerações em gerações. Acho que seria lá. O Vinícius mandou pergunta: qual a tua maior dificuldade no futebol? Esse é meu parceiro aí também. Valeu, Vinícius. Tamo junto, irmão. Obrigado, Vinícius. Qual a maior dificuldade dentro do futebol? Eu acredito que a maior dificuldade dentro do futebol, de tudo que eu já passei, eu acho que seria a distância. E eu acho que a distância ela é uma coisa que se você não tá bem com você mesmo, psicologicamente, a distância realmente vai interferir, sabe? Ela Sim. Você tem que estar bem mesmo com a sua cabeça. Eu acho que a maior dificuldade, eu acho que dentro do futebol seria a distância. Eu acho que seria essa. Viu, Matheus? Tu falou agora um pouquinho sobre saúde mental, né? Como é que é lidar com a ansiedade, né? Jovem sempre é muito ansioso, né? E o esporte Sim, ajuda muito nisso, né? verdade, Como é que ajuda. é lidar com a ansiedade? Pensar no Ó, um pouco, futuro, nas eu, viagens, eu, na eu carreira, ainda, que sempre muda também. sim, eu ainda sou um pouco ansioso, mas vou te falar, é complicado. Até porque o futebol, ele é muito inesperado, né? Ele é muito do dia para noite, da noite para o dia, de uma hora para outra. Então, vamos supor que a gente tem algo planejado, o futebol não é planejado. Se a gente planejar uma viagem, sei lá, domingo, pode ser que não aconteça domingo, mas aconteça na terça de tarde. É muito imprevisível, sabe? Isso atrapalha um pouco a nossa ansiedade. Eu sou um pouco ansioso, sempre quero fazer as coisas certinho no horário e tal, e acaba que dá isso. Mas o futebol é muito imprevisível. Inclusive veio aqui uma pergunta sobre isso, ó, sobre essa questão. Obrigado, Jamil. Ele pergunta como está sendo a sua rotina de treinos enquanto aguarda o próximo clube. Como é que tá o foco, Olha, né, tá. para os treinos? Como é que tá essa Não, questão? isso certamente. Eu fiz uma parceria com o pessoal que mora aqui perto de casa, e eles fazem um funcional, e fora o funcional eu faço uma musculação lá. Então, o funcional, quero mandar um abraço pro pessoal da academia Runners lá, da CT30.
O pessoal sempre tá me fortalecendo lá, me passando treinos fortes. Eu falo mesmo, ó, eu posso estar suando, mas é intensidade é meu trabalho, tem que estar de bem, então pode forçar aí. Tem pergunta que chegou aqui do Patrick. O que você achou de ficar longe da família? Como foi ficar longe da família, né? Quando jogou Valeu, fora. irmão. Obrigado pela Obrigado, pergunta aí. Patrick. Então, ó, pra ser sincero, doeu. Machucou, mas calejou. Eu acho que o que me motivou foi quando eu sempre coloquei como foco na minha vida. Eu nunca fui de desistir, sabe? Então, quando eu vi que meu pai estava comigo dois meses e voltou pro Brasil, e eu no dia seguinte eu fiz 18 anos, eu falei, não, agora eu já sou homem, já sou adulto, meu pai me deixou, eu tô sozinho. Então, a saudade, ela me calejou, sabe? A saudade de ficar longe da família. Até então, eu perdi a convivência, né, dos meus irmãos pequenos. Quando eu voltei 2 anos depois, já estavam grandes. É difícil, sabe? Mas foi algo que para mim valeu a pena pelo todo o sacrifício que eu fiz. Eu não estou onde eu quero estar, mas também não estou onde eu estava. Então, me ajudou muito a ter realizado essa parada aí. O Matheus Brito, nosso entrevistado dessa sexta-feira. Matheus, o que que te move, que te motiva a persistir no esporte? A continuar na carreira, a seguir? O que me motiva, eu acho que é logicamente o que o meu pai, né? O meu pai sempre foi um cara que batalhou junto comigo desde os meus 5 anos. Ele já acordou comigo 4h30 da manhã, 3 horas da manhã para estar fazendo teste em São Paulo às 7 horas. Então, ele é um dos meus motivos maiores, assim, para quando eu pensar já em desistir, ou cogitar a pensar desistir, é eu lembrar de tudo que eu já passei na minha vida, de tudo que a minha família sempre me suportou, sempre me auxiliou a estar passando. Eu coloco isso na minha frente, não, eu passei por isso, eu passei por esse momento ruim, então eu não posso desistir, aquilo não pode ter sido em vão. Então eu acho que foi um dos motivos que eu tenho é o meu pai, que está sempre tá comigo. Show, aqui ó, tem mais perguntas chegando. Como é que foi ter que aprender 3 línguas para viver na Europa? Não parou, Ah, hein? não, essa daí é que ele me conhece, ele é resenha, ele é resenha. Por isso, Então, por isso. eu jogava muito videogame, né? Ainda jogo. Então, o inglês eu meio que aprendi um pouco, consigo conversar, não sou fluente. Consigo conversar em polonês também, não sou fluente, mas consigo desenrolar uma conversa, tal. E a gente, né, meio que dá para entender um pouco de espanhol também. Então, eu conheci alguns espanhóis, alguns poloneses que moraram na Espanha. Então, eu não sabia falar polonês fluente e arranhava ali no portunhol, né? Então, eu sempre... O pessoal brincava comigo lá. Matheus, as referências, elas seguem muito a vida, né? Principalmente do jovem. E quais referências que tu seguia ou que tu segue ainda? Principalmente no esporte. Olha, no esporte, uma referência de futebol, de jogo, de dinâmica de jogo que eu sempre tive é do Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que ele é a referência mundial, não tem como. Ele é um cara que ele nasceu com talento e precisou de alguém para estar lapidando ele. E o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, eu sou muito fã dele porque ele é aquele cara que tudo que ele conquistou, ele já teve o talento, mas tudo que ele conquistou foi através do esforço próprio dele, que ele sabe que trabalhador a gente pode chegar onde a gente quer e a gente é do tamanho do nosso sonho. Jamais a gente vai pensar alto e jamais poder alcançar. Então, me inspiro neles. O pessoal O aqui, povo está fala em pedindo aqui para polonês. tu falar em polonês. Já, já, então, o Matheus vai falar em polonês. Ele vai encerrar a nossa entrevista em polonês. Vai ser inédito isso. Daqui a Beleza. pouquinho, viu? Segura aí, segurem, convida o pessoal para assistir já, já. Matheus Brito falando em Narage, polonês koleżanka, pra narage. gente. Narage. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Agradecer a audiência aqui, a galera participando, interagindo com a gente. Tem mais pergunta também. Já já a gente Beleza. vai conseguir fazer. Mas uma das perguntas aqui que chegou também, que o pessoal quer saber, viu, Matheus? É o seguinte, dos lugares que tu conheceu, né? Teve, assim, algum momento que tu sentiu muita falta, que tu pensou em desistir? Teve. Nesse Teve um tempo todo momento, já? sim. Teve. Foi o meu último clube na Polônia. Na verdade, foi em dois momentos.
foi em 2 momentos que eu vou contar aqui e vou explicar. Foi o meu último clube na Polônia. Eu tinha acertado algo lá e acabou que eu troquei de clube, eu fiquei meio sem entender. Tinha me prometido uma coisa e aconteceu outra. E como eu não era fluente, eu não consegui desenrolar. Foi um momento muito ruim ali que eu falei, putz, olha onde eu tô. Não era isso que eu quero pra minha vida, mas eu não desisti. E o outro foi um episódio, nossa, que marcou a minha vida. Foi um momento muito trágico. Foi no ano passado, em julho do ano passado. Eu não pude estar indo para Miami, nos Estados Unidos, porque eu não consegui o visto. E recém eles tinham me mandado um convite que eles iriam para a Suécia. Licença. Tinha ido para a Tranquilo. Suécia participar de um torneio que envolvia clubes da Suécia e da Noruega. Como eles não precisam de visto, eu fui com eles, beleza, legal. Aí teve um empresário da Irlanda do Norte que gostou muito do meu futebol nesse torneio. E acabou que eu fui para Irlanda depois, pós-torneio, eu fui para Irlanda. E um time da primeira divisão gostou muito de mim, só que eu não consegui ficar. Eu tive que voltar para o Brasil. Fiquei um mês e retornei. Nessa que eu voltei, a... como que fala? Naqueles guichê para você conseguir o visto, né? Para estar entrando no país, na Irlanda. Se eu não me engano, foi em... Não foi em Glasgow. Foi em Belfast. Belfast. Foi em Belfast, na Irlanda do Norte. Acabou que eu fui deportado. Fui deportado do país. Foi um momento que eu não esqueço. Foi como se fosse um terror na minha vida. Porque eu lembro que me colocaram numa sala, pegaram meu celular, ficaram 2 horas com meu celular. E acabou que me levaram numa prisão onde fica o pessoal que é deportado. Eu dormi numa prisão, era mictório no chão, era colchonetes, era tudo... Nossa, era ridículo, era realmente uma prisão. Eu fiquei em cárcere ali. E foi um momento da minha vida que eu chorei. Veio o intérprete dizer dos meus direitos e deveres, né, com a polícia local. E eu não tinha nenhum dever, não tinha nenhum direito. Eu só tinha direito a uma ligação. Foi quando eu liguei para minha mãe para estar avisando. Porque sempre quando eu vou passar no guichê, eu sempre aviso, ó, mãe, vou passar do guichê. Se eu não passar, a senhora já sabe que foi esse último momento que aconteceu alguma coisa. Aí acabou que eu fiquei 5 horas sem comunicar com eles. Eu liguei para eles lá, falei, mãe, não posso falar muito. Tô preso aqui na Irlanda, eles vão me deportar. E a Polícia Federal me acompanhando tudo. Então esse foi um momento que foi eu pensei em desistir a partir daí. De estar viajando, falei, não quero mais isso para minha vida. Quero ficar com meus pais, quero ficar em casa. Foi um episódio que eu não gosto de lembrar, sabe? Esse ponto eu pensei em desistir. Foi um momento horrível. Sim, sim. Matheus, e o que que tu falaria nesse momento agora, né, para os jovens que estão iniciando no futebol ou que estão pensando em seguir carreira? Olha, rapaziada, a garotada também, né? Tem meninos que estão ingressando também no futebol, eu super apoio. Olha, o futebol, ele é difícil. Ele é difícil. Não basta ter só talento, tem que ter sorte. Numa peneira, o avaliador, ele tem que gostar, tem que ir com a sua cara. E o não é o que você mais vai ouvir na sua vida. Então, jamais desista, sonhe grande, você é do tamanho do seu sonho e faça dos nãos uma escada. E jamais desista. Se Deus permitiu você sonhar, você vai conseguir. E é isso que eu teria para falar. Por experiência própria, eu falaria isso. Certo. Maravilha, então. Matheus Brito, quero agradecer, né, a tua participação, ter contado aí um pouco da tua história. Mais perguntas ficaram aqui para uma próxima live, vai ter em Beleza. breve aí, Vamos né? ter Tô sim. sabendo que em breve tem novidades também, né? Suas redes Sim, sociais, aí não sim. param, vídeos Verdade. novos. É, Acompanhem lá o dia a dia do Matheus. Obrigado, beleza. Jonathan, tá acompanhando. Valeu, Detetive Jonathan. Miquelino Carioca. também, Cáquio, o O Winston aqui Insta. com várias, ó, várias Vai. mensagens aqui também. Fala sobre Aliás, a uma comida. pergunta que ficou aqui, eu vou ter que fazer, viu? Para falar Beleza. sobre a comida polonesa. O pessoal quer saber, conta pra gente. Que história Ah, é ele essa? gosta. E ele Ele vai gosta. falar em polonês também já já, tá? Vai encerrar a entrevista já já. Ó, tem um churrasco deles lá, de tantas comidas, tem goulash, que é uma parada recheada lá, mas ele falou da kielbasa. A kielbasa é como se fosse uma calabresa, que o churrasco deles é pão grelhado
com calabresa, mostarda e ketchup. Esse é o churrasco. Não tem carne, não tem frango, não tem asinha, não tem pão de alho, não tem nada. Esse é Viu, o que eu Matheus? faço E aí. o que Mas que a tu comida sentiu deles de é muito mais boa. falta do Eles Brasil? não Ah, costumam... nas tuas viagens, o que que tu sentiu mais falta do Brasil? Da comida a gente sabe que Fora a foi, né? família e os amigos, com certeza. Fora as amizades, a família, o que eu mais sentia falta era o arroz e o feijão. Isso não tem. Não tem como. O feijão lá era enlatado, então horrível. Horrível. Era horrível. E Mas a aqui, comida é ó, boa. e agora sim, agora o grande momento aqui da nossa live para encerrar de maneira especial, o Matheus vai falar em polonês. Ele está escolhendo, está pensando o que que ele vai falar em polonês. Quem Não, já souber posso falar. traduzir, pode traduzir. Olha, o Winston aprendeu um pouco de polonês, quero ver que ele vai traduzir. Na razie, na razie koleżanki, kolegi, jesteśmy teraz na gazeta via mój Instagram teraz i mój przyjaciel Maurício via Brasil, Jacareí, Santa Catarina. Jesteśmy tutaj, chyba que se mówi do mnie do via do direct Instagram, jesteśmy tutaj na razie. Tamo junto. Show. Valeu. Quem souber traduzir, pode traduzir agora. E Pode traduzindo, traduzir aí o Insta. o Aí que que o tu Insta, falou, você, Matheus? o O Igor. pessoal tá pedindo para te falar. Oi. Traduz agora pra gente. Então, estou aqui com meu amigo Maurício. Obrigado, meninas e meninos que estão aqui na live com a gente. E para qualquer dúvida, chama aí no direct, que eu vou estar respondendo um pouco sobre minha carreira. E obrigado, estamos juntos. Valeu, pessoal. Ó, dias melhores virão. Boa noite a Amém. todos. Em breve, segunda live para responder as perguntas que Beleza. ficaram. Valeu. Fechou. Sigam lá, Valeu, Matheus. Maurício. Valeu, Vai pessoal. ficar salva Tchau, aqui a tchau. live, Obrigado. hein? Salva aí que a gente posta no IGTV e Beleza. também no canal. Verdade. Até mais. Falou, tchau, tchau. Até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Tamo junto.